Infelizmente, nós temos um técnico que não sabe absolutamente nada do que ele está fazendo. Não sabe nada do que está fazendo. Não tem percepção nenhuma. Não tem lógica nenhuma. E aí nós temos que nos deparar com esse tipo de resultado no Morumbi. De coisas que já são faladas há muito. Não tem quase nenhuma surpresa hoje no São Paulo. Não tem nenhuma surpresa que nós não estávamos sabendo. E o técnico continua errando, continua não sabendo nada, absolutamente nada do que está fazendo. Gente, esse vídeo aqui é um oferecimento de OneFootball, simplesmente o melhor aplicativo de futebol que tem. Você baixa ele 100% gratuito no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado. Tá disponível para Android e iOS. Você tica seu time do coração, acompanha todas as últimas informações, últimas notícias, minuto a minuto dos jogos, mercado da bola, a Bundesliga. Você acompanha 100% gratuito no OneFootball. Basta baixar aí, ó, basta você baixar a OneFootball no primeiro link da descrição, no primeiro comentário fixado, e você acompanha gratuitamente todos os jogos. Então vai agora, primeiro link da descrição, no primeiro comentário fixado, e baixe o melhor aplicativo de futebol que tem, a OneFootball, disponível para Android e iOS. Vamos começar pelo fim. Vamos começar pelo final, né? Gente, eu tô... porque não dá pra vir fazer esse vídeo aqui em outro tom que não seja esse. Não dá. Nós tivemos um gol e um outro. Vamos começar pelo final. Nós tivemos um gol, um golaço, um gol bem feito. E um quase gol. Os dois foram do Luciano, nosso meia. Que nessas duas jogadas, que incrível, né, Rogério? Que coisa incrível. Nessas duas jogadas ele não fez a jogada. Ele tava no ataque, ele tava dentro da área. Ele tava no bate-pronto porque ele é atacante. Você tenta nos convencer, tenta falar uma coisa que só funciona na sua cabeça de que ele é meia e ele tá na pior fase dele jogando de meia. E nesses dois únicos lances, ele estava dentro da área, ele estava posicionado. Armaram a jogada pra ele. Uma foi o lateral esquerdo e a outra foi o Arboleda, que a bola chegou pra ele. E ele de bate-pronto no arremate quase fez dois. Fez um e quase fez dois. Por quê? Sabe por quê? Porque ele não é meia, querido. Você acha que ele tá jogando na mesma posição que ele sempre jogou? Ele não está. Só você não enxerga isso. Isso tá claro pra todo mundo e só você não enxerga isso. E você daqui a pouco... Ainda bem que estará demitido do São Paulo. Você estará fora muito em breve do São Paulo. Só que nós, torcedores, nós que amamos o clube, temos que ficar lidando com esses péssimos resultados porque você não sabe nada de como montar o time, nada de como escalar, não sabe fazer as substituições, montar um padrão. Não chega nenhuma bola pro Caleri. Se alguém que não conhecesse o Caleri ver esse jogo falar... Esse centroavante não serve. E nós sabemos que o Caleri é excelente. E nós sabemos também que pelo fato do Caleri ser excelente, o seu esquema ofensivo, o seu esquema de ataque, o seu esquema tático é horroroso. Porque você não consegue chegar nenhuma bola para um centroavante desse nível que é o Caleri. Qual é a intensidade do Renato Augusto? Fala aí pra mim, gente. Deixa nos comentários aí. Põe o Renato Augusto e o Rodrigo Nestor. Qual que é a intensidade de um jogador ou do outro? Quem que é mais intenso no jogo? Responde aí, Rogério. O que ganhou o jogo hoje? O passe do Renato Augusto no primeiro gol que armou a jogada. Um jogo que começou nervoso. Um jogo que começou um turbilhão. O Renato Augusto chegou e deu uma enfiada. Ele corre metade do que corre o Rodrigo Nestor. Não corre. Não estou fazendo a caça às bruxas ao Nestor, pelo amor de Deus. Porque o Nestor todo mundo sabe que é um jogadorzinho. Jogador nota 5, nota 6, no máximo. Que era pra ser no máximo banco. Só que o nosso queridíssimo técnico chega e fala pra nós que esse é o craque. Chega e fala que ele é um fenômeno. E aí a gente fica nessa guerra de discursos. Então quem que é mais intenso? Quem que tá mais preparado? Quem que tá mais adaptado pra jogar? O Renato Augusto ou o Rodrigo Nestor? Respondam aí, pra ver se um dia esse vídeo, milagre, chegasse nesse técnico e ele aprendesse alguma coisa, e ele enxergasse alguma coisa. Não dá pra perder pra esses caras com os jogadores em campo. Você pode perder, mas você vê que um técnico que não sabe montar, que não sabe escalar, que não dá padrão. Ó. Ele colocou o Caio Paulista.
Ele colocou o Caio Paulista no lugar do Orejuela. Todo mundo viu isso. Dá desespero falar um negócio desse, tá? É desesperador. É desesperador porque é outro indício, outra dica, nos mostra que ele não sabe nada do que ele está fazendo. Ele não tem percepção nenhuma de futebol porque ele fecha o treino. Então nós temos que confiar no que ele está falando, né? Ah, se ele colocou, né? Se ele colocou é porque o outro tá mais pronto. Deu pra ver claramente que o Orejuela não tem chance tática, nem técnica, nem física nenhuma de fazer parte do time titular. E aí nós entramos em uma outra coisa tão complexa, né? Tão absurda, que é Juliano Galopo. Aí todo mundo viu, pra quem não sabe, acho que todo mundo sabe, com a entrada do Orejuela por causa das ausências de Rafinha e Igor Vinícius, ele precisava colocar o Orejuela na lateral direita, e aí fica com limite de 5 estrangeiros. Ele escolheu para esse jogo Mendes, o Jackson Mendes no meio campo, Arboleda, Alan Franco, Orejuela e Caleri. Nós temos o limite de 5 estrangeiros nesse jogo. Para quem também não sabe, o Galopo vem de uma ótima fase. Uma ótima fase. Vem fazendo os gols. A nossa grande crítica em relação ao jogador Juliano Galopo e em relação ao Rogério é que ele não dá continuidade. Rogério Ceni deixou claro recentemente em entrevistas coletivas que o Juliano Galopo não vai jogar com ele de jeito nenhum. Jogaria em algum momento de reserva do Caleri. No meio de campo ele não vai jogar de jeito nenhum porque ele entende ter peças mais competentes. Jogadores que ele quis dizer que jogadores que entregam mais que o Galopo no meio de campo. Nós sabemos que isso não é verdade, isso tem que ser falado, porque isso não é verdade, isso é da cabeça dele que não traz resultado, nos resulta a esse tipo de vergonha, a esse tipo de resultado ruim. Né? Hoje não foi uma vergonha, porque o Corinthians é muito... tem um técnico que meramente coloca os jogadores nas posições, né? Tem uma coerência, não é um time ridículo, é um time que joga de contra-ataque, que sabe sentir um jogo, então não é uma vergonha perder para esse Corinthians, com o Rogério sendo técnico de São Paulo. É completamente plausível, é completamente coerente o São Paulo perder no comando técnico, no comando desse técnico horroroso, desse técnico amador, que não enxerga nada, não sabe nada de futebol como técnico. Como goleiro é um monstro, o melhor da história, mas como técnico ele não sabe nada. E aí eu não tô querendo dizer que o Galopo, ele era a solução. Se colocasse o Galopo, iria ganhar. Eu não tô querendo dizer isso. Só que não seria mais lógico você priorizar o Galopo nesse jogo, uma vez que a torcida inteira tá em lua de mel com o Galopo. O Galopo fez gol tanto jogando pelo meio como de centroavante. O Galopo vem de uma bela sequência. A nossa grande crítica no cenário Juliano Galopo da temporada passada versus essa temporada foi que ele não teve continuidade. Então, no momento desse, não seria interessante, não seria inteligente você colocar um cara igual o Galopo nesse jogo? Ah, te digo, mas chega o Orejuela claramente não podia jogar, nem fisicamente falando, nem tecnicamente, nem taticamente. Então, qual que é o tipo de trabalho que o Rogério Ceni está fazendo no São Paulo? Porque ele não identificou isso no treino. Como é que ele não percebeu que o Orejuela estava tão mal? E eu não tô querendo fazer as casas bruxas pro Orejuela, não. De qualquer forma, ele improvisou o Caio Paulista na lateral direita, um atacante que vai ser lateral esquerdo, a gente imagina isso. Ele improvisou o Caio Paulista e pela falta de percepção, pela falta de incompetência, pela falta de competência do Rogério Ceni, ele não percebeu isso um dia antes. E mesmo assim ele foi com o Orejuela, sendo que não podia ir pro jogo. Só isso já seria motivo de demissão dele, né? E pra mim ele já nem voltaria pro vestiário, seria demitido agora. E de novo, não é por esses resultados ruins, né? Ele não ganhou nada, não consegue ganhar nada, não ganhou do Del Valle. E não é só por causa desses resultados ruins, é porque a gente vê jogo após jogo que ele não está apto. Ele fala de uma defesa mais sólida. Hoje ele entrou com Pablo Maia e Jackson Mendes. Quando você olha assim e fala, ele optou por 2 volantes. Até aí, ok, né? Mas
ele simplesmente escala o time. Nós vemos que o time não tem solidez defensiva. É a mesma coisa. Se o time não estivesse conseguindo produzir no ataque com os dois volantes, né? O Pablo Maia e o Edson Mendes, e o time não tivesse conseguindo produzir, mas o adversário, o meio de campo, o ataque do Corinthians estivesse completamente neutralizado, aí tudo bem. Mas não funciona nada. Nada do que ele tenta fazer, nada dá certo. Nada, nada, nada. Ele conseguiu fazer um gol, deu uma coisa certa porque o Luciano saiu de posição, não estava no meio, estava dentro da área e conseguiu fazer o gol no momento em que ele fez os gols. Então, nada do que dá certo é a mão do Rogério Ceni nesse time e tudo que dá errado é a mão dele porque ele tenta inventar. A entrada do Caio Paulista nos mostra que o Orejuela não precisava ir pro jogo. E eu queria ver o Orejuela, mas eu não treinei, eu não acompanhei a semana inteira do Orejuela. Acho que quem o treinou deveria ver que ele não estava fisicamente nem tecnicamente pronto, porque o Luan, né, tem alguns jogadores não tem chance nenhuma. Luan, Galo, Luan que entrou, ele colocou o Luan que eu queria que fosse titular, e acho que vocês também, talvez junto com o Mendes, acho que vocês também queriam. Ele colocou errado o Luan hoje, né? E se ele coloca no começo do jogo junto com o Mendes, talvez, para fazer uma carga defensiva. Mas, enfim, a gente sabe que o Luan, aparentemente, ele não gosta, nem o Galopo e nem o Marcos Paulo. Né? Esses caras não tem chance nenhuma, mas o Orejuela ele colocou e engraçado, né? Porque ele vai falar para nós, acredito eu que ele vai falar que eu tinha que pôr o Orejuela, eu tinha que optar para pôr o Orejuela porque eu não tenho os laterais direito. Só que isso também não é verdade, porque a gente sabe que além dele já ter feito muito rodízio, muito improviso, já ter colocado várias posições estapafúrdias, malucas da cabeça dele, a gente imagina que ele gosta de fazer essas invenções, essas pardalzices. Então isso que ele vai falar do Orejuela não é verdade, daria para ele ter feito alguma coisa diferente, sendo que o Caio Paulista iria entrar de qualquer jeito, nós temos o Luan, poderia ter relacionado o Galopo no lugar do Orejuela como estrangeiro. E o Marcos Paulo não poderia jogar nesse time. Eu acho o Marcos Paulo um excelente jogador que não vai ter chance de novo com esse técnico horroroso, que fraquíssimo, que infelizmente não tem condições nenhuma de ser técnico do São Paulo e que já deveria ter sido demitido há muito tempo.